Shalom, shalom! Muito bem-vindo! Aqui no canal Naira Pedrini você tem 6 horas da manhã devocional, 18 horas temas como este, que na verdade é uma pergunta. Você gosta mais de assistir sensacionalismo ou a profundidade de Deus? É claro que o teu mecanismo de resposta rápida vai me dizer assim, eu gosto de profundidade. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto? Mas antes da gente discutir e termos uma resposta como finalização deste vídeo, eu quero te convidar a participar do grupo de WhatsApp. Tem já 4 grupos e é fácil. O link está na descrição do vídeo ou no meu Instagram, que é Naira Pedrini Oficial. Lá nos destaques você encontra todos os grupos, é só clicar no link. Vamos conversar agora? Vamos entender, porque nós vamos para a palavra. Eu não sei falar, conversar, sem ver qual é a opinião de Deus sobre profundidade ou sobre sensacionalismo. O sensacionalismo, quando você tem um tema e que aí você começa a dizer, isso é um cumprimento profético e você, na verdade, você não vai lá, vai examinar e não é. Era um sensacionalismo. Eu vou dar um exemplo de sensacionalismo. Quando todo mundo começou a falar, olha, no Eufrates foi registrado por arqueólogos, foi registrado vozes, o rio Eufrates está secando e vozes foram registradas como que se fossem vozes de demônios. Bom, foi assunto para várias semanas, desde a primeira vez que eu vi o vídeo, inclusive eu gravei e está aqui um vídeo falando sobre se é verdade ou não, e eu fui pesquisar e eu vi, eu falei, peraí, o Eufrates ele está secando, mas não é cumprimento profético, porque a seca do rio Eufrates vai se dar por ocasião do Armagedon. Bom, então esse fato já está eliminado, é assim que a gente sai do sensacionalismo, sabe? Aí depois eu falei, bom, deixa eu ver essas vozes. E aí com a pesquisa eu vi que era uma música de heavy metal, não tinha vozes de demônio. O sensacionalismo lida com mentira, o sensacionalismo ele lida com emoções. Nós somos pessoas curiosas e nós gostamos de ver novidades. Lembra os gregos? Os gregos, eles gostavam de ir para a praça para ouvir novidades de filosofia. Foi assim que Paulo usou uma estratégia. Eles gostam de novidade, e tinha lá na praça um altar ao Deus desconhecido. Eu vou aproveitar, vou falar desse Deus desconhecido, eles vão achar que é novidade, mas eu vou apresentar o Senhor. E de uma forma muito ungida e muito inteligente, ele apresentou Deus para aqueles homens curiosos. Mas, como eu estava falando, o sensacionalismo, ele te anima, vira o assunto do momento, você fica compartilhando os vídeos de sensacionalismo, ocupa o teu tempo, satisfaz um lado de ânimo. Todo mundo falando nisso, viralizou. Mas quando você vai analisar, você não confere, você só vai na onda de todo mundo que está compartilhando. Aprende a conferir. Voltando, o sensacionalismo, eu até anotei aqui para você. Olha, ele atua nas emoções, ele desperta curiosidade, ele traz desinformação, fake news, ele não tem fundamento nenhum, sustentação nenhuma, tanto do natural, quando você vai pesquisar, não tem, como por exemplo a seca do rio Eufrates, nem no natural tem fundamento. Tudo bem, eu já também falei de outro vídeo tem 2 vídeos sobre o Eufrates. Sim, está descendo o nível, está baixando, mas é algo que está acontecendo também no Mar Morto. Então não tem fundamento nem no mundo natural, nem no mundo espiritual, porque quando você vai conferir a profecia não estava falando sobre este momento, ela dá até quando, em que ocasião, quais são os sinais quando acontecer. Então, quando a gente fala de sensacionalismo, a gente está falando de telefone sem fio.
Sabe aquele telefone sem fio? A frase começa correta, até a terceira pessoa a frase é passada. Eu brincava de telefone sem fio. E quando, na minha época, nós tínhamos brincadeiras mais lúdicas. E era tão engraçado quando a gente brincava de telefone sem fio, um falando no ouvido do outro. Não estou falando daquele telefone que a gente fazia uma lata de um lado, uma corda e a outra lata do outro, e você ouvia a pessoa. Não, estou falando de uma brincadeira que a gente tinha. A gente sentava numa roda e eu falava, por exemplo, eu falava uma frase assim: o meu aniversário é em novembro, estou muito feliz. Aí até o segundo e terceiro ainda dá para entender um pouco do que eu falei, ainda parece, quando chega no último já distorceu completamente, chega a dizer até assim, o meu aniversário em novembro, eu estou muito triste. Era muito engraçado você ver como ia sendo distorcida a frase até chegar em algo que você não tinha dito. Então, esse é o efeito do sensacionalismo. Você lê uma coisa, vai passando, daqui a pouco você já passa, já exagera um pouco e as coisas vão só aumentando. E quando vai, porque o sensacionalismo, por ele não ter fundamento, com a mesma velocidade que ele surge, ele também desaparece. E aí todo mundo falando, a coisa fica meio que sem graça, porque aí descobrem que é falso, como essa que eu falei do Rio Eufrates, aí você não vê mais ninguém falando das vozes de demônio do Rio Eufrates, você fica com vergonha de você ter repassado para a tua família, de ter repassado para um monte de gente. Então o sensacionalismo é isso. O sensacionalismo, eu falei que eu ia para a Bíblia, nós vamos para a Bíblia sim, mas eu ainda falando, olha, o sensacionalismo ele desestabiliza, geralmente ele provoca, em algumas coisas ele provoca medo, terror, é a Terceira Guerra Mundial. Vou te dar um outro exemplo de sensacionalismo e para a gente poder ir para a Bíblia e falar sobre a diferença entre o sensacionalismo e o profundo. Durante a pandemia, eu recebi um áudio. E no áudio, eu não fui a única, não foi privilégio meu receber este áudio. Este áudio era alguém que tinha tido uma revelação durante a pandemia, bem no início, em que todo mundo estava mais assustado ainda, e ali dizendo que ninguém saísse de casa, ninguém já estava saindo de casa, mas era para absolutamente não sair para nada, porque seriam 3 dias de trevas e haveria grande destruição. E as pessoas começaram a ficar desestabilizadas, por isso que eu falei, o sensacionalismo desestabiliza. Não bastasse o fato de todo mundo já estar desestabilizado com a pandemia, com crise de ansiedade, muitas pessoas, outras estavam em pânico por causa dessa profecia. É verdade, vai acontecer isso. Recebi inúmeras mensagens. A todos eu respondia a mesma coisa. Esta profecia é falsa, é sensacionalismo. E se isso acontecer, eu digo para vocês, nunca mais me ouçam. Nunca mais ouça, não veja mais nenhum vídeo meu, não me ouça. A minha certeza é absoluta, porque quando fala de os 3 dias de escuridão foi em Êxodo. A escuridão que Joel fala, que Apocalipse fala, é para o momento da grande tribulação. Então, está fora do contexto, está fora de qualquer palavra que Deus tenha liberado. Deus sempre avisa os seus amigos, ele gosta de compartilhar os segredos e os avisos. Ele avisou Abraão quando Sodoma e Gomorra iria ser destruído. Enfim, passaria aqui o vídeo todo falando de exemplos que Deus avisa. Então, isso que o sensacionalismo ele provoca. E depois ele provoca outra coisa pior ainda, o descrédito. Porque aí nós, como povo de Deus, as pessoas que nos ouvem falar sobre essas notícias fantasiosas ou sobre a teoria da conspiração, essas pessoas não vão dizer que nós somos pessoas bitoladas, que nós não gostamos de nos informar e que espalhamos a mentira e que aterrorizamos as pessoas. E eu quero estar fora disso e você também. Indo para a palavra, o Senhor ele fala em 2 momentos, um em Mateus capítulo 7
Em Mateus capítulo 7, ele conta os dois fundamentos. Ele conta uma parábola de duas casas que foram construídas e as duas vão passar pelo mesmo tipo de problema. A casa construída sobre a areia, ela vai viver qual era o problema? Olha aqui, o que está escrito é que a casa que foi construída sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mas a casa que foi construída sobre a areia, veio o mesmo problema, ó, versículo 27. Eu estou em Mateus capítulo 7, versículo 24, agora eu estou no versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o mesmo problema para duas casas com fundamento diferente, uma com fundamento profundo e em terreno muito seguro, que é a rocha, e a outra com fundamento muito raso e em terreno que nunca deveria ter sido construída a sua casa. Uma viveu grande ruína e a outra não foi abalada. Essa é a diferença entre quem gosta de sensacionalismo. A sua casa está construída sobre areia. Daqui a pouco esse sensacionalismo parou de viralizar. E você vai ver que não sobrou nada, você ficou com medo à toa, você ficou desestabilizado à toa e você se sente destruído emocionalmente, desestabilizado espiritualmente e desacreditado com as pessoas. Agora, o efeito de você gostar das coisas profundas de Deus, de pesquisar e não cair em qualquer tipo de armadilha de sensacionalismo, é você ter uma casa na rocha. As pessoas vão olhar para você e vão falar: essa pessoa sabe o que fala, sabe o que crê e ela tem fundamento quando ela abre a boca. E você também não vai ficar abalado. Eu não tive nenhum pingo de medo quando me disseram: vai acontecer, vai destruir, vai ter 3 dias de escuridão, vai faltar isso, vai faltar comida, vai faltar isso e aquilo. Eu não fiquei, porque eu sabia que isso era sensacionalismo. Eu não me desgastei com esta notícia e tinha muitas pessoas na pandemia desgastadas com esta profecia irresponsável que viralizou no WhatsApp de todo mundo. Mas eu disse que eram 2 passagens. A segunda passagem, para nós finalizarmos, está escrito em Jeremias, e desta vez em Jeremias 23, e o Senhor faz uma pergunta. Ele está falando de profetas que falam aquilo que ele não falou. E em Jeremias 23, no versículo 28, ele disse o seguinte: o profeta que tem um sonho, conte um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? Ele está dizendo: não tem comparação a palha com o trigo. E eu quero dizer para você que a palha é o sensacionalismo, o trigo é a palavra, o trigo é a profundidade de Deus. E você vai, com a profundidade de Deus, que é o trigo, você vai estar sempre atualizado. Daniel, ele estava sempre atualizado, porque ele se informava o que estava acontecendo no Império da Babilônia, no Medo-Persa. Ele se informava, ele estava sempre atualizado, mas ele não se desestabilizava, porque ele sabia que momento profético ele estava vivendo e porque ele amava a palavra. E o fundamento na vida de Daniel era a palavra, não era o modismo. Se existisse naquele momento o modismo gospel, você não pode ficar atrás de pessoas que ficam com o sensacionalismo buscando, na verdade, likes. Então eu vou dizer qual é a diferença entre a palha e o trigo. O trigo alimenta, a palha não alimenta. O sensacionalismo não vai te alimentar, não vai fazer você crescer espiritualmente nem emocionalmente. A palha, ela é levada por qualquer sopro. O sensacionalismo, ele chega e desaparece, ele tem um tempo de validade. Já a palavra, não, você sabe por que você está acreditando que esse é o princípio das dores, que nós estamos vivendo nos últimos dias, você sabe, e você está entendendo qual é a cronologia.
E a palha, eu ainda coloquei aqui, ela é levada com o vento com facilidade, ela desaparece e a palha não tem valor nenhum. Agora o trigo, ele tem valor. Por isso, eu quero dizer, mergulhe na profundidade de Deus, escolha a profundidade de Deus, examine a palavra de Deus, ouça pessoas comprometidas com a verdade e com a palavra e fique estabilizado, mesmo quando o vento sopra, quando cai a chuva e a grande destruição, você vai permanecer em pé. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e se você gostou, deixa o seu like, compartilha, aconselhe seus amigos a procurar a verdade. A verdade às vezes não tem o mesmo ânimo que o sensacionalismo, mas ela é muito mais seguro. A verdade, ela te estabiliza e ela faz você crescer. Que o Senhor te abençoe e não esquece que amanhã nós temos o devocional às 6 horas da manhã e mais um vídeo com um tema muito interessante para você às 18 horas. E se você ama a palavra, a profundidade, entre na área de membros, onde tem muitos cursos para você ficar firme em tempo de crise. Deus te abençoe.